Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 17, versículo 38, Davi mata Golias. E então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las na bolsa que trazia, e lançando mão à sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Levanta as tuas mãos ao poder de Deus e grita assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Glória a Jesus. Que maravilha, irmãos e irmãs, é darmos ouvido à palavra do Senhor. Amém, Jesus. Palavra de Deus, palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Amém. Sabemos também, irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Amém. Sabemos também que o Espírito Santo de Deus, ele revela a sua palavra de acordo com as nossas necessidades, ou seja, de acordo com o nosso coração. E esta noite o Senhor revelou uma palavra para nós a respeito da queda do gigante, da queda do Golias. E é lógico, aquele irmão, aquela irmã que leem a Bíblia, que meditam a palavra do Senhor, já ouviram falar a respeito de Davi, que até então não era rei, mas era um moço temente e obediente a Deus. Sabemos, irmãos e irmãs, que Saul era rei na época e desagradou a Deus. E pelo fato dele ter
desagradado a Deus, Deus nomeou um novo rei para Israel. E sabemos, irmãos e irmãs, que Jessé tinha inúmeros filhos. E o Senhor Deus enviou Samuel até a casa de Jessé para que ele viesse a ungir o novo rei de Israel. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que Samuel, obedecendo a ordenança de Deus, chegou até a casa de Jessé. E começou a conversar e disse para Jessé que ele estava ali pela ordenança de Deus e que dali sairia um novo rei para Israel. E diz a palavra de Deus que ele foi colocado o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim. Quando terminou, os jovens de boa aparência, experiente em guerra, quando chegava o primeiro, Samuel se levantava para ungir e Deus falava para ele: ainda não. Glória a Deus! Não é este que haverá de reinar em Israel. E diz a palavra de Deus que todos aqueles mancebos, aqueles jovens filhos de Jessé, foram reprovados perante Deus. Então Samuel perguntou a Jessé dizendo: acabaram-se os jovens? E Jessé disse: não, ainda resta um que está no campo. Ele é pastor de ovelhas, mas ele é fraquinho, ainda é um jovem. E Samuel, o profeta Samuel disse: traga ele até mim. Pode chamar ele até mim. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que foram chamar Davi. E quando diz a palavra de Deus que quando Davi se colocou na presença de Samuel, o próprio Deus falou para Samuel: levanta-te e unge ele, porque a partir de hoje ele será o rei de Israel. Porque o próprio Deus falou, irmãos e irmãs, para Samuel: olha, Samuel, você olha para a aparência, você olha para a robustez dos jovens, mas eu não olho para a aparência não, mas eu olho para o coração. Sabemos, irmãos e irmãs, que no dia de hoje, em pleno século 21, muitos se têm dado valor para a aparência, mas Deus nunca deu valor para a aparência. Deus sempre deu valor para o coração do homem, a sinceridade do coração do homem, a sinceridade do coração da mulher. Isto faz mover as mãos de Deus. Aleluia. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que Davi, recebendo uma ordenança do seu pai para levar algum mantimento até os seus irmãos, onde estavam numa peleja contra os filisteus. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Davi foi. E quando ele chegou até os seus irmãos, a batalha estava para começar. Mas ninguém se sujeitava a ir contra o homem chamado Golias. Glória a Deus. O filisteu chamado Golias. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que Saul, então, quando Davi observou e ouviu o filisteu, aleluia, amaldiçoando o povo de Israel, falando coisas contra o Deus de Israel, diz a palavra de Deus que Davi se revoltou. Davi se revoltou com as palavras que ele ouviu do filisteu Golias.
E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que ele chegou até Saul e falou para Saul: olha, eu vou ter com este Golias, eu vou lutar contra ele. E Saul falou: não, você não pode, você não tem experiência em guerra, você nunca lutou em guerra, você é apenas um pastor de ovelhas. Aleluia. Mas diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que Davi falou para Saul: o mesmo Deus que livrou, aleluia, que me fez livrar as ovelhas do urso, que fez eu livrar as ovelhas do leão, é o mesmo Deus que colocará o filisteu Golias na minha mão. Talvez, irmão, ninguém dê nada para você. Talvez fique olhando apenas para a tua aparência. Talvez ache que você não tem valor nenhum dentro da obra de Deus. Talvez você não sabe pregar. Muitos julgam você pela aparência. Mas o Senhor Jesus, Ele não quer saber da tua aparência, Ele quer saber sim do teu coração sincero a Ele. É do teu coração sincero. E Ele diz nesta noite, e eu pelejarei por vós, e vós calareis. E eu pelejarei por vós, e vós calareis. E dito isto, Saul falou: então tá bom, Davi. Só que é o seguinte, eu não me responsabilizo. Eu não me responsabilizo. Portanto, vista minhas armaduras, vista meus aparatos de guerra, e pode ir ter com Golias. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o fez envergar uma couraça. Estava pronto para a guerra, em tese. Davi estava pronto para a guerra, em tese. Porque quando ele tentou andar, ele não conseguiu andar, pelo peso da armadura. Pelo peso da armadura. E quantas que não conseguem nem vir à igreja no dia de hoje? E quantas que não conseguem mais vir à igreja por causa do peso da armadura do pecado? Por causa do peso da armadura da vaidade? Por causa do peso da armadura da fornicação? Por causa da armadura do peso da armadura do adultério? Davi não iria conseguir vencer o gigante se ele continuasse com as armaduras de Saul. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que Davi cingiu da espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Sabemos, irmãos e irmãs, que o pecado tem se tornado uma armadura terrível contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus. Mas elas não sabem que com esta armadura do pecado não vai conseguir subir ao céu com Jesus. Nós temos que abdicar, irmãos, do mundo, do pecado, da vaidade e de tudo aquilo que não agrada a Deus, para que possamos vencer o gigante que é Satanás. E a palavra de Deus diz, irmãos, que a casta de demônio só sai pela oração e pelo jejum. E diz a palavra de Deus que Davi, como não conseguiu caminhar com aquelas armaduras, ele pegou e tirou aquelas armaduras. Irmãos,
Irmãs, o que está acontecendo no dia de hoje? O irmão está lutando contra o irmão. A irmã está lutando contra a irmã. Por quê? Por quê? Porque deixaram de se revestir das armaduras de Deus. Mas estão se revestindo com a armadura de Satanás. Mas não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele quer que nós estejamos alicerçados na sua palavra, alicersados na sua doutrina, alicersados nos seus ensinamentos, para que possamos resistir todas as astúcias de Satanás. Para que possamos vencer o mundo, para que possamos vencer o pecado, para que possamos vencer tudo aquilo que desagrada a Deus. Oh irmãos, oh irmãs, quantas que estão dentro das igrejas, estão dentro da igreja, e acham que são salvos, e acham que são salvas, mas estão contra o seu irmão, estão contra a sua irmã. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as potestades de Satanás. A nossa luta é espiritual, não é carnal. Não é contra o sangue do irmão, contra o sangue da irmã. A nossa luta é espiritual, é contra Satanás. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, irmãos e irmãs, então ele tirou aquela couraça, ele tirou aquelas armaduras, ele tirou aquele capacete pesado, e apenas escolheu 5 pedras. 5 pedras ele escolheu, e tomou seu cajado. Então tomou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e pô-las na bolsa que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Aleluia! Deixou as armaduras de lado, ele pegou as 5 pedras, colocou em sua bolsa. O que significa isso? A palavra de Deus na vida do cristão, a palavra de Deus na vida do homem, da mulher que quer vencer o gigante. Sabemos, irmãos e irmãs, que nós não precisamos de armas. Não precisamos de arma para vencer a Satanás, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da santificação. É a santificação do homem, é a santificação da mulher que derruba o gigante. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que então tomou o seu cajado. Tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pô-las na bolsa que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Cajado, pedra e bolsa. É o poder de Deus na vida do homem, é a palavra de Deus. Mas tem muitas que têm vergonha de andar com a palavra de Deus, de andar com a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada é o poder de Deus na vida do homem. A Bíblia Sagrada é o poder de Deus na vida da mulher. E com esta arma não há gigante que vai conseguir permanecer de pé. Aquele homem, aquela mulher que tem esta arma aqui, dificilmente vai perder a guerra para o gigante que é Satanás. Não vai perder, não vai. Louvado seja Deus, aleluia. Então, aquele jovenzinho, sem expressão nenhuma, fraquinho, magrinho, segundo a palavra de Deus, ruivo, né? Pegou a sua funda, pegou as suas pedrinhas, o seu cajado e começou a marchar de encontro ao gigante. E o gigante também começou a marchar de encontro àquele jovem. E então, aquele jovem
Aleluia, Jesus, olhando o filisteu, e olhando o filisteu, aliás, o filisteu, veja bem, irmão, então, Davi indo de encontro ao filisteu, e o filisteu também vindo de encontro a Davi. Você já imaginou? Imagine, irmãos e irmãs, aquela luta terrível que você está passando. Imagine aquela perseguição terrível que você está passando, que é gigante. Aquela luta gigante que você está passando, e você está indo de encontro a ela. E nós estamos indo de encontro a ela. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Ué, peraí, para que escudeiro? Ele não era homem de guerra? Ele não era homem experiente de guerra? Por que ele precisava de escudeiro? Por quê? O homem de Deus, a mulher de Deus, que teme a Deus, que vive a verdade da palavra de Deus, não precisa de escudeiro, não precisa de escudeira, mas precisa somente do Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, para derrubar o gigante. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, e o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, e olhando, vejam bem, irmãos, que coisa tremenda é a palavra de Deus. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Não importa, irmão, o desprezo que você está tendo. Não importa, irmão, o desprezo que você está tendo, pelo fato de você servir a Deus, pelo fato de nós servirmos a Deus, o mundo nos odeia, o mundo nos aborrece, mas saiba que antes de aborrecer a nós, o mundo aborreceu Jesus. O mundo tem aborrecido Jesus, mas fique sabendo, meu irmão, fique sabendo, minha irmã, que nós não precisamos de escudeiros, não. Mas nós precisamos sim, é de Jesus, porque Jesus é o varão de guerra. O Senhor Jesus nunca perdeu uma batalha, porque Ele diz na sua palavra: eis que é me dado todo o poder no céu e na terra, eis que passará o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Ele é Senhor de guerra, e Ele não perde batalha. E diz a palavra do Senhor que aquele gigante olhou para Davi e desprezou Davi. De repente aquele gigante falou assim: você para mim é uma criança, eu não vou lutar contra uma criança. Você é uma criança, eu não vou lutar contra a criança, eu não vou me dar o luxo de relar a mão em você. Desprezou. Mas aquele gigante, ele não sabia, irmãos e irmãs, o poder que aquele jovem estava com ele. Glória a Deus. Porque Jesus estava adiante daquele jovem. Aleluia. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãos, que Davi disse, ou seja, ele disse a Davi, ele disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Deixe que amaldiçoem você. Deixe que amaldiçoem você. Se você estiver firmado em Jesus, a maldição não pega em você. Se você estiver no jejum e na oração e na santificação, a maldição passa longe de você. Mas temos que ter muito cuidado,
Porque se não tivermos alicerçado na palavra de Deus, se não estivermos alicerçado em Deus, a maldição vai te pegar. A maldição vai te pegar. Mas se estivermos alicerçados em Jesus, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Aleluia. E disse Davi, agora Davi cresceu, viu, irmãos? Até então, ele era um rapazinho, sem expressão nenhuma, mas agora, aquele gigante fez com que Davi se tornasse gigante. Porque o povo começou a amaldiçoar o povo de Israel. O povo filisteu começou a amaldiçoar o povo de Israel. Ah, irmão! Ah, irmã! Ai daquela que se levantar contra o homem de Deus, contra uma mulher de Deus. Ai dele, ai dela que se levantar contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus. Porque ele não está comprando briga com o homem, ele não está comprando briga com a mulher, mas ele está comprando briga com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí você fica forte, irmão. A partir do momento que começa a falar do teu Jesus, falar contra o teu Jesus, falar contra o teu ministério, irmão, aí você fica forte. Aí você fica gigante. Você não quer saber o tamanho do gigante, você não quer saber do tamanho do problema, você não quer saber do tamanho da provação, você não quer saber do tamanho de nada. Aleluia. Porque você está com Jesus. E você estando com Jesus, você se torna gigante. Porque Davi disse, porque disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, pode vir. Tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia! E disse Davi, mais uma vez, e disse Davi, vem a mim. Aí, tá vendo? Mexeu. Irmão, mexeu com o homem de Deus. Mexeu com a mulher de Deus. É muito temerário. Poderia não ter valor nenhum. Poderia não ter valor nenhum para o homem. Porque para Deus você tem muito valor. Para Deus você tem muito valor. E o valor de sangue de cruz. O valor que Deus pagou para você, por nós. O valor que Deus pagou por nós é sangue de cruz. É o sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz do Calvário. É imensurável esse valor. É imensurável. E disse Davi, vens a mim. E disse Davi, vens a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Está vendo? Está vendo com quem você arrumou briga? Está vendo com quem você arrumou confusão? Está vendo com quem você arrumou guerra? O rei jamais imaginava que o rei Saul jamais imaginava que Davi ia se transformar num gigante. Jamais ele imaginava. Porque até ele foi o primeiro a fugir da guerra. O próprio rei Saul foi o primeiro a não encarar o filisteu. Mas ele disse, tu vês a mim? Está vendo, filisteu? Está vendo? Você está vindo a mim. Pode vir. Mas
Hoje mesmo eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Ele teve convicção, irmãos. Ele teve convicção, irmãs. Porque ele sempre obedeceu à voz de Deus, ele sempre obedeceu à palavra de Deus. O homem que obedece, o homem que vive a palavra de Deus, ele tem convicção em suas palavras, ele tem convicções de quando ele abre a sua boca, não é ele falando, não é ela falando, mas é o Espírito Santo de Deus falando na boca do profeta. E diz a palavra do Senhor. Continuou Davi falando. Continuou Davi falando ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Amém. Graças a Deus. Quantos estão correndo atrás da Aparecida, de Benedito, de Fátima, por aí tentando melhorar de vida? Só está piorando, só está se colocando mais armaduras do diabo contra si, contra o seu lar, contra a sua família. Mas a palavra de Deus diz também, irmãos, que o próprio Davi falou, e hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, e tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, a palavra de Deus diz que vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O homem, a mulher que não vive e que não medita na palavra de Deus, dificilmente ele vence o gigante. Dificilmente ela vence o gigante. Esse gigante no dia de hoje é o que, irmãos? É calúnia contra o irmão, é difamação contra o irmão, é inveja contra o irmão. Enfim, o pecado rodeando o irmão, a irmã, as más línguas tentando abater o meu irmão, a minha irmã na fé. Por isso que temos que estar alicerçados com as pedrinhas, que representa o poder de Deus na nossa vida, que é a palavra de Deus. Aleluia. Que é a palavra de Deus. Por isso, irmão, não se preocupe mais com o gigante, tá? Amém. Não se preocupe mais com o gigante, porque nesta noite ele já está sabendo que a vitória é tua, irmã, que a vitória é tua, irmão, e que há Deus na tua vida, e que há Deus na tua vida, e que há Deus na nossa vida. Satanás, ele não gostou nem um pouco de você ter vindo aqui. Ele não gostou nem um pouco de você ter vindo aqui. Mas hoje você sai. Hoje nós saímos como verdadeiros guerreiros, como verdadeiras guerreiras, de posse do poder de Deus, que é a palavra de Deus que foi pregado aqui nesta noite. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos.